E aí, gostaram da paródia? Se amarraram, né? A professora Adelina gostou da paródia? Ah, gostou, gente. Eu acho massa ela interpretando a paródia, porque ela fica ali no ritmo, né? E aí, vocês conseguiram enxergar todo o assunto de função afim? Todo não, mas boa parte, né? Dá uma revisão. Dá uma revisada boa, né? Inserido na paródia. O legal é que o professor presencial vai ter que ter paciência, né? Porque na hora da prova, aí vai se... Só não cantem alto, por favor, porque senão vai ficar difícil. Legal. Então, vamos à revisão da aula 35, onde a gente estudou as aplicações da função afim. Olha lá. Lembrando os tópicos principais da aula, vamos ver? A gente viu que as aplicações da função afim vieram agora trazendo primeiro, claro, os conceitos, né? Ou seja, a função afim tem o termo dependente e o termo independente. E ela é do tipo? Dos reais nos números reais. Do tipo? AX mais B. Isso. FX, AX mais B vai ficar fácil para mim para resolver a função afim. Mediação. É isso aí, né? FX igual a AX mais B. Claro que a gente também vai lembrar que para valor numérico é a nossa máquina de calcular. Para raízes ou zeros a gente iguala a zero. O nome já diz, né? E não esqueçam do seguinte: nessa parte do valor numérico nós temos que entender quando é x e quando é f de x. Para isso eu preciso estar ligado na função, porque se for uma situação prática, nem sempre ele vai ser bem direto com relação a se é o x ou se é o f de x. A sua intuição tem que estar ativa. Muito bem. E no gráfico, né? Graficamente o A é maior que zero, ela é crescente. Quando o A é negativo, decrescente. Como de costume, temos um mapa mental aqui e esse aqui está trazendo bastante informação. Olha lá, trouxe a nossa fórmula, né? A nossa equação generalizada. Isso. Trouxe aqui os tópicos, né? Os tipos, né? Quando ela é constante, quando ela é identidade, quando ela é linear. Falou da parte gráfica aqui, ó. Quando ela é crescente ou decrescente. Ali já é o estudo dos sinais, não é? E aí, como na aula nós falamos de parte prática, que nós temos lá o taxista, nós colocamos a situação do cupuaçu, esse nosso ponto ali, que é a raiz, é o ponto a partir do qual ele começa a ter lucro ou prejuízo. E é aí que vocês precisam ficar atentos. Se estão fazendo lá, por exemplo, estão verificando a contabilidade do que foi vendido durante o mês lá no seu sítio, ou lá no seu comércio, ou Você vai entender o seguinte: se você fez uma função afim para essa situação de venda, aquele ponto que é chamado de raiz, que é quando eu igualo a zero, passo o B para o outro lado, mudo o sinal, passo o A dividindo, aquela minha raiz vai dizer, a partir desse número, se for crescente, como é venda, geralmente tudo é crescente, né? Então, a partir da raiz para a direita, eu vou ter lucro. Da raiz para a esquerda, eu ainda estou no vermelho. Ei, mas nada melhor para fazer a revisão do que estudar a nossa própria paródia, né? Vamos voltar lá na paródia? Olha lá, vamos lá na nossa paródia. A nossa paródia diz, né, que para resolver função afim, mediação, esse é o nosso refrão. Aí, a mediação, vocês não entendem, tá? É nós professores mediando com você, professor presencial, e vocês, alunos, empenhados em resolver tudo. Verdade. É a mediação. E ela é do tipo fx a x mais b, né? Aí vamos lá, eu te falei, se é constante o A é zero? Se é constante o A é zero. O A é zero. E se falta o B? Se falta o B, é linear, né? Eu tô ligado. Eu tô ligado. Se é só o x? Corta no 0, 0, então... Ela é identidade, né? Então, quem conhece diz que é identidade, né? Então, se falta o B, é linear, eu tô ligado. Se é só o X, corta o X em 0, 0. Quem me conhece diz que é identidade. Aí, claro, né? Voltamos no refrão e agora vamos ao segundo momento. Para crescer, o A é maior que zero. Função positivo. Crescente. Se decrescer, aí é negativo. Eu tô ligado. Se decrescer o A, né? Para dar
Cada valor a gente substitui A variável. máquina de calcular. Máquina de calcular. Variável é o número que tu vai dar a letrinha, o xizinho lá, tá? Isso. E quem conhece a função afim, traça a reta no gráfico. Olha que bacana, né? Aqui a gente passou pelos tipos de função afim, pela parte gráfica, então aprendeu a paródia é uma grande chance de você se dar bem aí na avaliação, no Enem, seja onde for, tá? Se você já sabe o conteúdo, conseguiu, né, filtrar boa parte do conteúdo e agora está cantando, você já consegue associar a música à prática e não vai ter problema na prova, pode ter certeza disso. E fica aquela dica, né? Professor presencial, se tem registro dos alunos cantando, envia pra gente, porque a gente fica muito feliz com esse feedback, tá? Vamos às atividades de sala, tem muita coisa pra fazer, vai, até lá! Então, nós estamos agora aqui, atividade de sala, né? Atividade de sala, a gente trouxe algumas questões contextualizadas também. Matemática não deixa, né? A gente não deixa de lado. Então, vocês com certeza tiveram sucesso aí na resolução, certo? Eu tô, na verdade, tô ouvindo eles cantando aqui, né? Eu acho que eles não pararam de cantar depois da paródia, né? Vamos lá, então, tirar as dúvidas? Bora ver? Questão de número 1, vem com a gente. Sabendo que para a produção do café, um produtor tem um gasto mensal fixo de R$300. Eu vou ir montando, tá? Posso? Beleza. Eu já sei que o fixo é R$300. Isso é um gasto, não é? Uhum. E que ele vende cada pacote de 1 quilo por R$15. Ah, então é R$15 vezes o quilo? Isso. Uhum. Monte a função relativa ao lucro deste produtor. Já montei. Beleza, só que ali é gasto mensal. Ah, é menos. gasto, cadê? Olha lá, ó, tem um gasto Beleza, mensal. a gente coloca o menuzinho aqui no começo, né? Isso, Menos 300, pronto. tá? Viu lá o detalhezinho importante? Verdade, olha a atenção, né? Que tem que ter atenção. Tem um gasto. Monte a função, tá montada já a função. Na leitura, você já sabendo o que é a função afim, você já vai lendo e vai fazendo os detalhes. Agora vem o segundo ponto de observação. O próximo passo é trocar o x ou f de x. Vamos lá ler. Determine quanto ele terá de lucro. Opa, se essa função é lucro, então o lucro é o f de x, né? Uhum. Se vender, em média, 500 quilos de café. O segundo momento, além de ter atenção aos detalhes do começo, é saber se a gente vai substituir aqui ou aqui, né? Aí lembra que lá naquela aula a gente fica aqui, né? Se é 500 quilos de café, quem é café aqui é o meu x, né? Então eu vou fazer f de quem? F de 500. F de 500 é igual a menos 300, mais, eu vou tirar até o 00, fica mais fácil, né? Vezes 500, né? Então, no lugar do x, eu vou colocar 500. Primeiro a gente vai fazer a multiplicação. Vamos lá, f de 500 é igual 15 vezes 500. Vai dar 5 vezes 15, dá 75, né? Então vai dar 7.500. Isso mesmo, acrescenta 2 zeros, né? Isso. 5 vezes 15, 75, acrescenta 2 zeros. E agora, é claro, eu preciso subtrair dos 300. Isso. Então, 7.500 menos 300, 7.200 reais. Olha aí. É o lucro. Vou vender café. Bom também, Só que, Maurício, para quem cultiva café, para quem produz café, sabe, dá um trabalhão plantar café, cuidar da safra, colher café, torrar café, moer café. Né? Nós temos até uma aluna, né? Você lembra o nome daquela que a gente foi, Lúcia, em Calama? Que eles plantam café, fazem queijo, fazem requeijão. Kate, né? A Kate, a aluna Kate, aquele abraço. Né? Ela tem lá, dá trabalho. Café né? moído na hora. Na hora. Né? E feito na hora também. Quentinho. Vamos lá, questão de número 2. A pergunta é: Um taxista A cobra de taxa fixa um valor de R$5 mais R$1 por quilômetro rodado. Então vamos ver. O A. Taxista A. Ah, não, já tá na canetinha. O taxista A, o que acontece? Ele cobra R$5 de taxa fixa. Vamos fazer uma função para ele aqui, né? Isso. R$5 fixo. Mais 1 por quilômetro. Mais 1 por quilômetro? Isso. Vezes. Vamos botar. Só 1. Vamos botar o X aqui. Tá inteiro. Já, né? Sem a parte de financeiro aqui, tá? Do Isso. monetário. E o taxista B cobra R$2,50 de taxa fixa mais R$1,25 por quilômetro rodado.
2,50 fixo, mas Fixo. esse aqui tem que colocar, né? Porque tá quebrado. X, né? Beleza, essa é a informação. 2 táxis. Você chegou no ponto, você precisa decidir qual desses dois você vai andar. A pergunta é o seguinte: para fazer uma viagem de 10 quilômetros, com qual taxista ficará mais barato essa viagem? E o meu X é os quilômetros, não é? O meu X é o quilômetro. Ah, então eu vou substituir aqui e aqui, Isso. certo? Então vamos lá. No primeiro eu vou fazer o F de 10, né? No segundo também, né? Também. 1 vezes 10. Uou. No segundo também vou fazer o meu F de 10. 2,50 mais 1,25 vezes 10, que é o X, né? Isso. Vamos substituir aqui e vamos substituir aqui. Porque a pergunta é, com qual taxista ficará mais barato, né? Então aqui a nossa máquina de calcular é multiplicar por 10, multiplicar por 1 e soma 5, multiplicar por 1 e soma 5. Vamos lá, 10 vezes 1? 10. 10. E mais 5? 15. Então o taxista A pessoa pagará 15 reais para andar os 10 quilômetros. Isso. No taxista B, vamos lá, 1,25 vezes 10? 12,50. 12,50 mais 2,50? 15 reais. Ah, então, o que aconteceu aqui? Não vai haver diferença. Não tem Tanto diferença. no taxista A quanto no taxista B, o preço a pagar é o mesmo. Isso para 10 quilômetros, tá? Para mais ou menos... A partir de 10 quilômetros, a partir daí, o taxista A começa a ficar mais barato. Ué, professor, mas por que ele cobra 5 reais mais caro? Mas olha só, a partir daí, ó, 11 vezes 1 dá 11, mais 5 dá 16. O outro, 12,50 vezes 11, já vai dar 12,50 mais 1,20, 13,75. Já passou de 16. Beleza. Então vamos agora à questão de número 3. Eu acho que os meninos estão muito satisfeitos com a função afim, porque estão tirando de letra. Vai vendo. Um produtor de farinha de mandioca criou uma fórmula para acompanhar o seu faturamento mensal. Esse faturamento é dado pela fórmula f de x igual a 7x menos 35. Deve ser que o gasto dele, né, o custo que ele tem Pra é de produzir 35 isso. reais, né? Onde x é a quantidade de quilogramas de farinha vendido e o f de x é o lucro mensal deste produtor. Eu acho que a galera tá tudo calculando os lucros que eles têm lá com a produção Que bom! familiar, né? Se tiver feito já uma fórmula, você imaginou, criou uma fórmula, manda pra gente que a gente vai aproveitar em aulas futuras. Pergunta: quantos quilos de farinha ele vendeu em fevereiro, sabendo que ele teve um lucro de 245 reais? Ah, então se o lucro é 245, ele vai ficar no lugar do F de X, X. né? Ou seja, porque F de X já disse aqui, ó. Gente, o próprio exercício já diz onde tem que substituir. F de X é o lucro, né? Então, 245, eu vou igualar a 7 vezes X menos 35. Ou seja, o 35 está negativo, eu vou passar somando. Né? Igual a 7x. 245 mais 35? 280. 280 é igual a 7x. Ou seja, está multiplicando, vai passar dividindo. 280 dividido por 7. Na tabuada do 7, onde está o 28? Tá no 7 vezes 4. 7 vezes 4, né? Acrescenta um zero. Então, aí, ele precisa vender 40 quilos de farinha para lucrar 245 reais. Na verdade, ele vendeu, né? Ele afirmou que foi o lucro. Já vendeu, né? Tá vendido. Tá vendido. Beleza? Olha aí que legal. Professor, mas por que tem aquele menos 35 lá? Porque alguma coisa que ele gastou, né? Deve ter comprado os pacotes para embalar naquele saquinho de embalar 1 quilo de farinha. Agora espremi a professora Adelina aqui, ó. Coitada. Foi. Ela deve estar ali encolhidinha no cantinho, presa nos números. Ela tá, né? Tá ali. Vamos lá no Se Liga no Enem e vamos ver a pergunta da aula de hoje. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$16, mais o custo variável de R$ 1,50 por unidade produzida. Sendo X o número de peças unitárias produzidas, sendo a sua função f de x igual a 1,50 vezes x mais 16, qual será o custo dessa fábrica para produzir 200 peças? Olha só que legal essa questão, a diferença dela para as outras.
Nessa daqui, ele está dando um custo de produção por peça. Então, para produzir uma peça, ele gasta R$ 1,50 mais R$16. Legal, por peça, né? E Por a pergunta peça. é... Quanto ele vai gastar para produzir 200 peças? Não, qual o custo, quanto vai gastar, né? Entendi que era qual o lucro. Desta fábrica para produzir as 200 peças. Então agora eu vou substituir o 200 em X, certo? Então eu vou fazer o F de X. 200, né? 1,50 vezes os 200 mais 16. 200 aqui, ó, a gente vai substituir no lugar do X, certo? Então vamos lá, primeiro a multiplicação, F de 200 é igual, 1,50 vezes 200. Vai dar 300. Duas vezes 1,50, né? E a gente acrescenta os 3 zeros, só que aí tem a mudança da vírgula. Eu fiz diferente. Eu peguei os 2 zeros de um lado que é 100, corri com a vírgula 2 casas para lá, ficou 150. Ah, verdade, multiplicou por 2, 300. 300. Beleza, pode ser também. Vamos lá, para te ver como a matemática é os caminhos para chegar no mesmo resultado, né? 300 mais 16? 316 reais. Isso ele vai gastar para produzir 200 peças. Você também pode pensar dessa maneira. Por exemplo, você não tem, por exemplo, mandioca para fazer farinha. Aí você compra mandioca por tantos reais o quilo. O pacote é tantos reais. Você divide pela quantidade de pacotes. Aí você monta. Bom, para eu fazer 1 quilo de farinha, eu vou gastar 2 quilos de mandioca e um pacotinho lá, que vai dar mais ou menos 20 reais. Ah, então para eu fazer tantos quilos de mandioca, eu vou gastar quantos reais? E você monta uma equação, é só usar a sua criatividade e aplicar na prática. Com certeza, né? Tranquilo, a gente fez bastante questões, todas elas envolvendo o cotidiano. E isso é muito bacana, porque cada vez fica mais concreto o conhecimento, né? A função afim está cada dia mais assim, construída, consolidada dentro de você, né? E claro que a gente não finaliza a nossa aula sem o nosso... Antes de números, eu descobri, conversando com um amigo, que eles fazem assim, ó, para ter dessas promoções. Eu gosto de promoção na loja. Eu só vou quando tem promoção. Sabe a partir de quando que eles fazem promoção? Quando eles batem a meta. Sabe o que é a meta? É a raiz daquela equação que eles montaram. Igual a zero, acha o valor de X para zerar. Para zerar, para não ter prejuízo. Ali ele conseguiu fazer a meta deles. Para cumprir a meta, aí eles fazem promoção. Olha só, até aí o administrador da empresa usa a função. E para determinar esse período que pode ter desconto, tem que ter a nossa raiz. Ou eu estipulo assim, né? Aqui é a raiz. Então a partir daqui eu vou andar mais tanto. Chegou em tanto eu posso dar promoção. É bem legal também. Então vamos à resposta do Brincando com os Números, a tecla D, a tecla T, uma deleta, outra dobra. O que será que aconteceu? Vamos ver a pergunta primeiro. Olha lá, uma calculadora tem 2 teclas, só tem 2 teclas, o D e o T. O D faz o quê? O D duplica o número, ou seja, multiplica o número por 2. E o T apaga o algarismo das unidades. Uma pessoa pegou a calculadora e colocou lá o número 1999. E começou a apertar. O D dobrou. O T tirou a unidade. O D dobrou. O T tirou a unidade. Qual o resultado ficou? Ixi. Bora ver? Olha lá. Então, na resposta do nosso desafio, o resultado foi 79. Mas como não? Vamos lá. Pode. Primeiro ele colocou 1999. Apertou o D, duplicou. Então ficou 3998. Ah, tá. Só que aí ele apertou o T. Aí tirou a casinha da unidade. Ficou 399. Mas aí ele apertou o D de novo. Dobrou. Dobrou o 399 ficou 798. E aí ele aplicou apertou a tecla T, que apagou a unidade. Então ficou no final 79 como resposta. Se a sua calculadora não tem a tecla D e a tecla T, você faz assim, ó. Coloca lá 1999 vezes 2. Isso. Igual. Aí você aperta aquele coisinha que volta para pagar. Pagou o último. Vezes 2. Apagou o último, resultado 79. Dá pra fazer, dá pra testar. Gostei dessa. Seguir uma linha de raciocínio ali parece questão de concurso, né? Bom. Que pega aí essa parte
bem legal da lógica. E claro, né, agora a gente encerra a nossa função afim, a gente viu bastante assunto, viu as características do gráfico, viu os tipos de função, viu raiz, viu valor numérico, tudo isso. Senhora. Eu acho que de boa, né? Próxima aula a gente tem a revisão de recuperação, né, para avaliação de recuperação. Eu sei que ninguém ficou, eu sei, tenho certeza. De certeza. Mas tudo bem. Te faz assim mesmo. Se você quiser dar uma mergulhada mais ainda, tá lá a aula. E se não precisar, tá lá do mesmo jeito. Vai lá e assiste. E também, aí na aula 37, a gente vem com uma aula bem diferenciada, chamada Super Enem Ativar. Então, vão ser aulas que a gente vai resolver questões do Enem junto com vocês, para vocês já irem se habituando, se acostumando naquela pegada, né, do Exame Nacional do Ensino Médio e ver que isso não é bicho de 7 cabeças, né? Então, aguarde e confira. Vamos lá. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau!